Você já parou para pensar que algo tão simples como requentar o arroz do almoço de ontem pode estar fazendo mais mal do que bem à sua saúde? Muitas vezes, por praticidade e para evitar desperdício, acabamos colocando no micro-ondas aquela refeição que sobrou, não é? Parece inofensivo, mas para nós que já passamos dos 60, certas práticas na cozinha podem ter um impacto silencioso e preocupante no nosso corpo. Nossos sistemas digestivo e imunológico já não são os mesmos de quando éramos jovens. E o que antes passava batido, hoje pode ser uma porta aberta para problemas sérios. Imagine sentir um desconforto depois de uma refeição que parecia perfeita, ou ter uma indisposição que você não consegue explicar. Isso pode estar ligado a hábitos simples que temos na cozinha, sem nem perceber. O segredo para evitar isso e proteger a sua saúde, especialmente nessa fase da vida em que cada detalhe importa, está em saber quais alimentos evitar requentar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 5 alimentos comuns que, quando requentados de forma inadequada, podem se transformar em verdadeiros vilões para a sua saúde, podendo inclusive envenenar seu corpo sem que você perceba. Vamos entender por que isso acontece e, mais importante, como evitar esses riscos. Fica comigo até o final, porque o que vou te contar sobre o último alimento pode te surpreender bastante e mudar a forma como você enxerga suas refeições. Vamos começar com o primeiro alimento, que muitos de nós temos o hábito de requentar quase que diariamente, o arroz. Sim, aquele arroz soltinho que sobrou do almoço de domingo ou do jantar de ontem. Quem nunca guardou na geladeira para comer no dia seguinte, ou até 2 dias depois, não é? Parece uma economia de tempo e um gesto contra o desperdício. Mas a verdade é que o arroz cozido pode se tornar um terreno fértil para uma bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria está presente no arroz cru e pode sobreviver ao cozimento. O problema começa quando o arroz cozido é deixado em temperatura ambiente por muito tempo. Se você deixa o arroz esfriar lentamente no fogão ou na bancada por algumas horas antes de guardar, essas bactérias, que são esporos, começam a se multiplicar rapidamente. Elas produzem toxinas que não são destruídas mesmo quando o arroz é requentado. E essas toxinas podem causar sérios problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, que podem ser particularmente perigosos para nós, que já temos um organismo mais sensível. Pense comigo. Você preparou uma panela de arroz para a semana. Depois de cozinhar, ele fica ali, liberando aquele vaporzinho gostoso. Se você não o coloca na geladeira em até 1 hora após o preparo, o risco já aumenta significativamente. A forma correta de lidar com o arroz que sobrou é resfriá-lo o mais rápido possível e guardá-lo na geladeira em recipientes rasos, para que o resfriamento seja uniforme e rápido. E mesmo assim, o ideal é consumi-lo em até 1 dia. Reaquecê-lo deve ser feito uma única vez, e até que ele esteja bem quente, fumegante em todo o seu volume. Não adianta requentar só um pouquinho para tirar o gelo. Ele precisa estar em uma temperatura segura para o consumo. A cada vez que o arroz é resfriado e aquecido novamente, a chance de proliferação bacteriana aumenta, mesmo que você não perceba. Para nós, que valorizamos a praticidade e a saúde, a melhor dica é cozinhar em quantidades menores para o consumo imediato, ou então, se for guardar, siga essas orientações de resfriamento e consumo rápido. Não vale a pena arriscar um mal-estar por causa de um prato de arroz. Agora, vamos falar de algo igualmente comum e que muitos de nós adoramos: o frango. Quem não gosta de um frango assado, grelhado ou cozido que sobrou do jantar? É uma carne versátil, saborosa e que parece inofensiva. No entanto, o frango, assim como outras aves, contém um risco elevado de contaminação por bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Quando cozinhamos o frango pela primeira vez, a alta temperatura mata essas bactérias. O problema surge novamente no processo de resfriamento e requentamento. Se o frango cozido for deixado em temperatura ambiente por muito tempo, ou se não for resfriado rapidamente, as bactérias remanescentes ou esporos podem começar a se multiplicar. E o pior, se você não requentar o frango a uma temperatura interna alta o suficiente, essas bactérias ou as toxinas que elas produzem podem causar intoxicação alimentar. Para nós, idosos,
Uma intoxicação alimentar pode ser muito mais séria do que para uma pessoa mais jovem. Pode levar a desidratação, fraqueza e até mesmo a complicações que exigem hospitalização. Por isso, a maneira como lidamos com as sobras de frango é crucial. Se você for guardar frango cozido, coloque-o na geladeira em até 2 horas após o preparo, em um recipiente fechado. Na hora de requentar, certifique-se de que ele esteja borbulhando e bem quente em todas as partes. Use um termômetro de cozinha, se possível, para garantir que a temperatura interna atinja pelo menos 74 graus Celsius. E, por favor, requente o frango apenas uma vez. Evite o ciclo de requentar, esfriar e requentar novamente. Se você tem uma porção grande, divida em porções menores antes de guardar, assim você só requenta o que vai consumir de fato. A nossa saúde é o nosso maior bem, e pequenos cuidados como esses fazem toda a diferença para evitar dores de cabeça e manter nossa vitalidade em dia. Agora que já conversamos sobre o arroz e o frango, vamos falar de outro alimento muito presente nas nossas mesas, a batata. Seja em purê, cozida, em sopa, doce ou frita, a batata é um acompanhamento clássico. Mas assim como o arroz, a batata cozida, se não for manuseada corretamente, pode se tornar um problema. Ela carrega o risco de contaminação por Clostridium botulinum, a mesma bactéria que causa o botulismo. Uma doença rara, mas extremamente grave que afeta o sistema nervoso. Essa bactéria é anaeróbica, ou seja, ela se desenvolve na ausência de oxigênio. Quando as batatas são cozidas e depois embrulhadas em papel alumínio, por exemplo, ou colocadas em recipientes herméticos ainda quentes, cria-se um ambiente ideal para a proliferação dessa bactéria e a produção de suas toxinas. Muitas vezes, a gente cozinha uma quantidade grande de batatas para um almoço em família e guarda o que sobra para o dia seguinte. O perigo não está no ato de requentar em si, mas na forma como ela foi armazenada antes. Se a batata cozida ficou muito tempo em temperatura ambiente, especialmente se estava embalada de forma que não permitia a circulação de ar, as chances de crescimento bacteriano aumentam. Para nós, que precisamos ter um cuidado extra com a alimentação, o ideal é que as batatas cozidas sejam consumidas logo após o preparo. Se for guardar, resfrie-as rapidamente, idealmente em menos de 1 hora, e coloque-as na geladeira sem cobrir completamente ou em recipientes que permitam a ventilação inicial. Quando for requentar, certifique-se de que ela esteja bem quente em todas as partes. O botulismo é uma condição séria, com sintomas que vão desde fraqueza muscular até dificuldade para respirar. Não queremos isso para ninguém, e a prevenção é a melhor estratégia. Então, lembre-se, batatas cozidas comam fresquinhas ou manuseiem com muita cautela. Passando para o quarto alimento, que é um queridinho no café da manhã ou em lanches rápidos, os ovos. Sejam mexidos, cozidos ou em forma de omelete, os ovos são uma fonte de proteína excelente. Mas requentar ovos cozidos ou pratos à base de ovos pode ser arriscado. O principal vilão aqui é novamente a bactéria Salmonella, que é frequentemente associada a ovos crus ou mal cozidos. Quando os ovos são cozidos pela primeira vez, as bactérias são eliminadas. No entanto, se os ovos cozidos ou pratos com ovos, como uma torta de omelete, forem deixados em temperatura ambiente por mais de 2 horas, as bactérias podem começar a se multiplicar rapidamente. E o pior é que, ao requentar, especialmente se não for feito de forma muito eficiente e homogénea, as bactérias podem sobreviver ou suas toxinas já podem ter se formado. Isso pode levar a uma intoxicação alimentar com sintomas como diarreia, febre e cólicas, que para nós podem ser bastante debilitantes. A regra de ouro para os ovos é: prepare-os na hora e consuma-os frescos. Se sobrar, guarde na geladeira imediatamente. E se for requentar, o que não é o ideal para ovos, faça-o apenas uma vez e garanta que o alimento esteja completamente aquecido. Pense nos ovos como um alimento para ser apreciado no momento. Uma omelete quentinha feita na hora é sempre mais saborosa e segura do que uma requentada. Pequenos ajustes na nossa rotina alimentar podem nos dar uma segurança muito maior e nos livrar de dores de cabeça desnecessárias. E por último, mas não menos importante, vamos falar dos vegetais folhosos como o espinafre, a couve ou até mesmo o aipo e a beterraba. Esses vegetais são riquíssimos em nutrientes, vitaminas e minerais e são essenciais para uma dieta saudável.
No entanto, eles contêm nitratos, que são compostos naturais do solo e da água que as plantas absorvem. Quando esses vegetais são cozidos e depois requentados, especialmente se forem requentados mais de uma vez, ou se forem mantidos em temperatura ambiente por muito tempo, os nitratos podem se converter em nitritos. E o problema não para por aí. Os nitritos, quando entram em contato com certos compostos no nosso corpo, podem se transformar em nitrosaminas, que são substâncias potencialmente carcinogênicas. Para nós que buscamos longevidade e qualidade de vida, esse é um ponto de atenção. Reaquecer vegetais folhosos pode não ser tão perigoso em uma única ocorrência, mas o acúmulo e a repetição do hábito podem trazer riscos à saúde a longo prazo. Além disso, os nitritos podem causar uma condição chamada meta-hemoglobinemia, onde o sangue tem dificuldade em transportar oxigênio, o que é especialmente preocupante para pessoas mais velhas ou com certas condições de saúde. A melhor forma de consumir esses vegetais é prepará-los na quantidade certa para o consumo imediato. Se sobrar, é melhor descartar do que arriscar. Se realmente precisar guardar, resfrie rapidamente e requente apenas uma vez, garantindo que atinja uma temperatura bem alta. Mas, honestamente, para vegetais folhosos, o frescor é a chave. Prepare uma porção menor e desfrute de todos os seus benefícios sem preocupações. Entender esses pequenos detalhes nos ajuda a tomar decisões mais conscientes na cozinha e a proteger nossa saúde de formas que nem imaginávamos. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que você tenha percebido como alguns hábitos simples na cozinha, que talvez você nunca tenha questionado, podem ter um impacto significativo na sua saúde. Falamos sobre 5 alimentos muito comuns em nosso dia-a-dia e que, quando frequentados de forma inadequada, podem se tornar verdadeiros inimigos da nossa vitalidade. O arroz, o frango, as batatas, os ovos e os vegetais folhosos como o espinafre e a couve. Lembre-se que não se trata de ter medo da comida, mas sim de ter conhecimento e fazer escolhas inteligentes. O arroz, com sua capacidade de hospedar a bactéria Bacillus cereus, exige um resfriamento rápido e um requentamento muito eficaz. O frango, tão presente em nossas mesas, precisa de atenção redobrada no armazenamento e no aquecimento para evitar a salmonela e a campylobacter. As batatas, que parecem tão inofensivas, guardam o risco do Clostridium botulinum se forem mal armazenadas. Os ovos, nossos aliados no café da manhã, pedem para serem consumidos frescos ou requentados com extrema cautela, dada a presença potencial de salmonela. E os nossos queridos vegetais folhosos, apesar de cheios de nutrientes, nos alertam sobre a transformação de nitratos em nitritos, um cuidado a mais para a nossa saúde a longo prazo. A mensagem principal aqui é sobre prevenção e cuidado. Não é preciso ser um chefe de cozinha profissional ou um cientista de alimentos para proteger-se. Basta incorporar essas poucas, mas poderosas dicas ao seu dia-a-dia. Pense na sua cozinha como um laboratório de bem-estar, onde cada decisão culinária é uma oportunidade para nutrir seu corpo e sua mente. Comece a planejar suas refeições de forma a minimizar as sobras ou a armazená-las de forma segura e consumir rapidamente. Considere cozinhar em porções menores, mais adequadas ao seu consumo imediato, evitando assim a necessidade de requentar. Pequenas mudanças nos nossos hábitos podem trazer grandes benefícios, prolongando nossa saúde e bem-estar, para desfrutar cada momento da vida com mais energia e disposição. A vida depois dos 60 é uma fase maravilhosa, cheia de experiências, sabedoria e a liberdade de aproveitar cada dia. Não deixe que problemas de saúde evitáveis roubem essa alegria. Cuidar do que comemos é uma das formas mais fundamentais de autocuidado. É um ato de amor por si mesmo, pela sua família e por todos aqueles que você ama. Não subestime o poder de uma alimentação segura e consciente. Cada refeição é uma oportunidade para fortalecer seu corpo e mente, garantindo que você tenha a vitalidade necessária para perseguir seus sonhos, hobbies e momentos de lazer. Compartilhe nos comentários abaixo qual desses alimentos mais te surpreendeu. Você já teve alguma experiência negativa ao requentar algum deles? Suas histórias e dicas são muito valiosas e podem ajudar outras pessoas que assistirem a este vídeo. Adoraria saber a sua opinião e interagir com você. E se você achou este vídeo útil e quer continuar recebendo dicas valiosas para viver uma vida plena e saudável em qualquer idade, por favor,
Deixe seu like. Seu like ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for postado. Assim, você não perde nenhuma dica importante e continua aprendendo a viver cada vez melhor. Lembre-se, a vida é um presente. E cada dia é uma nova chance de cuidar de você. Invista na sua saúde, na sua vitalidade e viva a sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até o próximo vídeo.